Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Telejornal Comunicare. Bom dia, acompanhe agora as principais notícias de Curitiba e região. Vamos agora para os destaques. Protestos contra a escala 6x1 acontecem no Dia do Trabalhador em Curitiba. Acidentes em canaletas aumentam na cidade. O bairro Bigorrilho ganha nova feira gastronômica. Museu Oscar Niemeyer recebe turma de idosos para atividades. A prática da esgrima cresce entre os curitibanos. Você confere agora no Jornal Comunicare. Cento e 113 acidentes foram registrados em canaletas de ônibus no primeiro trimestre de 2026. O número acende um alerta para os perigos da desatenção de pedestres. Em Curitiba, as canaletas de ônibus, símbolo de um dos sistemas de transporte mais eficientes do mundo, também escondem um risco crescente: os acidentes. Dados do primeiro trimestre de 2026 mostram que 103 acidentes nas canaletas de ônibus ocorreram até aqui. A pressa, a desatenção e atravessar fora da faixa são um dos motivos principais desses acidentes. O advogado especialista em trânsito Valber Pide afirma que existem falhas de projetos comuns que facilitam de certa forma os acidentes. A gente entende que sim, que poderia ter mais sinalização, um reforço de sinalização, orientação por parte dos agentes de trânsito, porque nesses cruzamentos muitos locais têm a sinalização dizendo que é proibido fazer a conversão, né? Você não pode nem atravessar a canaleta, então é importante que o motorista tome essa precaução. Além de falhas de projetos e atropelamentos, outro fator que impacta nesse número de acidentes é a falta de entendimento do condutor de um automóvel e a desatenção dos próprios motoristas, onde muitas pessoas acabam ignorando o cruzamento e apresentam alguns desconhecimentos sobre as leis de trânsito. Prestar muita atenção à sinalização do local, verificar se por acaso não tem um ônibus que está passando ali numa velocidade considerável, se não tem um pedestre distraído com fone de ouvido ou mexendo no celular. O trânsito é responsabilidade de todos. A população também costuma usar bastante as canaletas para realizarem atividades físicas, como andar de bicicleta e fazer caminhadas diárias. Mesmo que não seja o recomendado, existe uma falsa ideia de que a canaleta é mais segura, mas na prática não é bem assim. Bom, eu já ando na canaleta tem praticamente 5 anos. A canaleta acaba sendo muito mais útil, mais prático de utilizar. E aconteceu que 4 ônibus estavam vindo e 2 passaram por mim e ficou faltando 2. O último ônibus ele resolveu ultrapassar o penúltimo e na hora que ele foi ultrapassar ele não viu que eu estava na faixa certa, porém eu estava bem próximo ao meio-fio e eu consegui tirar a tempo. Só que eu bati numa segurança que tem para atravessar a canaleta e acabou que eu me machuquei, só que graças a Deus não foi nada demais. A atenção é redobrada quando você está usando a canaleta. Você precisa sempre estar olhando para trás e para frente, muito para trás, para ver se está vindo algum ônibus, para você pensar. É uma coisa que tem que tomar muita atenção quando você está utilizando a canaleta. É necessário que o cidadão redobre sua atenção e de certa forma saiba lidar em compartilhar seu espaço com os ônibus. A discussão sobre a escala 6x1 tem movimentado tanto a política quanto a sociedade brasileira. Várias entidades trabalhistas têm ido às ruas para pressionar o fim desse regime. O Dia do Trabalho se tornou um momento simbólico para reforçar essa questão. O Dia do Trabalhador em Curitiba foi marcado por protestos contra a escala 6x1. Organizações partidárias e apoiadores do fim da escala se reuniram na praça 19 de dezembro para apoiar o projeto de lei que prevê a instituição da escala 5x2. Eles também defendem a diminuição da carga horária de trabalho para 40 horas semanais, sem redução salarial. Dados recentes mostram que a escala 6x1 atinge cerca de 33% dos empregos formais no país, concentrada principalmente em setores com menores salários e maior vulnerabilidade. Na prática, isso significa milhões de trabalhadores submetidos a jornadas intensas e pouco tempo de recuperação. A escala 6x1 garante apenas um dia de folga por semana. Para a maioria dos trabalhadores, esse tempo é insuficiente para o descanso, resolver questões pessoais e manter a qualidade de vida. Raíssa Mendes trabalhou na escala 6x1 e relata que tinha dificuldades em conciliar a vida pessoal com o trabalho. Eu era escrava. Não, é mais cansativo do que um 5x2, porque você tem 2 dias de descanso. E com um você não descansa nada. E eu trabalhava ainda longe, então era 3 horas de ônibus. Paulo, que trabalha na escala há quase 2 anos, também torce por um dia a mais de descanso na semana. Sua vida
somente trabalhar e não focar em outros aspectos de sua vida, como educação, cultura. O barista afirma: a diminuição da carga horária de trabalho lhe traria mais qualidade de vida. Qualidade de vida e tempo, tanto para poder resolver meus problemas pessoais, tanto também para poder focar em hobbies, estudos, em qualquer outra coisa que seja além do meu trabalho. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, considerando os grandes setores, como indústria e comércio, o impacto direto de uma redução da jornada para 40 horas seria inferior a 1% do custo operacional. Os resultados indicam que a maioria dos setores produtivos apresenta capacidade de absorver aumentos no custo do trabalho. Entre o direito ao descanso e as exigências do mercado, a discussão sobre a jornada de trabalho segue aberta e levanta um questionamento cada vez mais presente. Até que ponto essa rotina atual é sustentável? Preste atenção! A 6 por 1 só é boa pro patrão. O governador Ratinho Júnior escolheu seu candidato à sucessão para o governo do Paraná, Sandro Alex. Ele foi secretário de Infraestrutura e Logística no mandato do atual governador e agora é pré-candidato ao governo do Paraná nas eleições de 2026. Ele foi deputado federal por 4 mandatos consecutivos. Ratinho Júnior declarou que considera a indicação um agradecimento ao político pelo seu desempenho na secretaria. Outros pré-candidatos cotados para a disputa são Sérgio Moro, do PL, Requião Filho, do PDT, Daltan Dallagnol, do Novo e Gleice Hoffmann, do PT. Os partidos têm até o dia 20 de julho para realizar convenções e decidir as chapas que vão concorrer ao cargo executivo estadual. A maioria dos alunos que entrou na universidade nesse ano viveu restrições quanto ao uso de celular em sala de aula nos ensinos fundamental e médio. Uma lei federal aprovada no ano passado proibiu de vez o uso desses aparelhos nas escolas. 1 ano e meio depois, essa restrição consegue ser sentida pelos professores no aprendizado dos estudantes. Intervalos sem tela, conversas olho no olho. Para quem entrou na faculdade em 2026, essa é uma realidade normal. E é justamente essa geração que revela o que a proibição dos celulares nas escolas mudou de verdade. Mas para entender o impacto real, é preciso ouvir quem viveu essa transição na pele, os professores, que viram a sala de aula mudar. A dinâmica de aula, ela vai mudando conforme essa demonstração de interesse que o aluno tem pelo tema que você está abordando. E daí, o fato do aluno estar mais disponível, ou seja, ele está prestando mais atenção em você, faz com que você se aprofunde mais nos temas. Você fala assim, tá todo mundo me escutando, então deixa eu aproveitar e falar mais sobre o assunto. Então acaba alterando mesmo, você trazendo coisas que no ano anterior você não tinha abordado. A diferença aparece nos números. Uma pesquisa da Frente Parlamentar de Educação mostrou que 83% dos estudantes brasileiros prestam mais atenção nas aulas com a proibição do uso dos celulares. E esse número cresce para 88% nos mais novos. Percebo, e isso é muito claro, né? Então, nesse processo de transição, a mudança nos ambientes da escola, nos intervalos. Então, você tinha, até então, nos intervalos, grupos que ficavam nos celulares. Com essa reorganização, hoje você vê um recreio muito mais animado. A lei, daí, nesse caso, nos ajudou a mostrar para essas crianças que, poxa, tinha um outro recreio possível. Tinha um outro intervalo possível que era muito mais saudável. A adaptação, porém, não foi simples. Nos primeiros meses, houve relatos de ansiedade e resistência, e o desafio persiste. O Ministério da Educação está realizando agora uma pesquisa nacional com mais de 8.000 escolas para medir os efeitos da lei. Os resultados devem sair ainda este ano. E essa primeira turma, que teve que se adaptar à nova lei, vai ser a prova mais concreta do que mudou. Daqui a pouco, Feira das Nações movimenta a economia local no Bigorrilho. O uso de animais em terapias aumenta em Curitiba. Curitiba registra o dia mais frio do ano na segunda-feira e a previsão que continue fazendo frio na cidade. É daqui a pouco no Jornal Comunicare. E você sabia que comer fora em Curitiba movimenta a economia local?
A iniciativa do Tour Curitiba chegou à 7ª edição com mais de 200 bares e cafeterias confirmadas. A expectativa é movimentar 50 milhões de reais na economia local. O lançamento dessa edição foi marcado pelo primeiro Tour Day, realizado no dia 9 de maio no estádio do Paraná Clube, e reuniu cerca de 12 mil pessoas. O bloco de vouchers da edição custa R$ 170 e dá acesso a benefícios em dezenas de estabelecimentos parceiros espalhados pela cidade. Para mais informações, visite a página do Tour Curitiba nas redes sociais. E você sabia que animais de serviço podem ser utilizados na recuperação de pacientes hospitalizados? Em Curitiba, os chamados animais de serviço trazem benefícios reduzindo estresse, ansiedade e alegrando a rotina de quem mais precisa. Eles têm 4 patas, fazem bagunça e são nossos companheiros de vida. Muito se fala sobre o cuidado que os donos têm com os pets. Mas e como eles cuidam de nós? Uma coisa é certa. Esses animais nos ajudam mais do que a gente pensa. Ela é uma cachorra muito especial. Ela sente que a gente está precisando de algum tipo de apoio. 1 em 3 curitibanos abrigam um animal em sua casa. Mas esses companheiros vão muito além da fofura. Você conhece a terapia assistida por animais, ou a sinoterapia? Assim é chamado o auxílio dos animais na recuperação física e psicológica dos humanos. A prática, que se consolidou no Brasil em 2016, apresenta demanda crescente devido à sua eficácia. E na cidade de Curitiba não poderia ser diferente. Marisa Mastaler conta que já é tutora de cachorros da raça Golden Retriever há 18 anos. Para a tutora, não há nada mais gratificante do que a conexão com os animais em momentos de vulnerabilidade. Você faz a visita e aquela visita não é só aquele momento, aqueles 10 minutos, 5 minutos no quarto. Aquela visita dura alguns dias, porque eles ficam falando, ficam contando, ficam comentando, diminui a dor, diminui a quantidade de medicação que eles recebem. É algo incrível. Mas além de serem extrovertidos, os animais precisam ser avaliados de diversas formas antes de entrarem em contato com os pacientes e proporcionar o cuidado devido. Assim, primeiro eles passam pela avaliação, né, seguindo alguns critérios internacionais, tá, para ver se o cão é apto para isso. O tutor também precisa estar apto para isso. Depois disso a gente assiste algumas palestras sobre como começou o serviço assistido no Brasil, etc. Né? Passamos por treinamento, o treinamento é constante e fazemos uma visita experimental. Se gostar, ambos começam. Não basta ele ser dócil, ele tem que gostar também. A psicopedagoga Letícia Casanato explica os benefícios do serviço de acordo com a perspectiva do paciente. Ele reduz a ansiedade, ele torna um ambiente muito mais acolhedor, ele facilita as interações, a interação com o terapeuta, consegue entender melhor o cão pelo fato de ser uma comunicação mais simples. Mais do que companhia, os animais de apoio se tornam parte fundamental no processo de recuperação. Entre olhares, afeto e presença constante, eles ajudam a transformar a rotina de pacientes em tratamento, trazendo conforto onde muitas vezes faltam palavras. E agora, acompanhe a previsão do tempo com Mariana Miller. E aí, Mari, muito frio nos próximos dias? Bom dia, Cereza e Helena. Sim, as temperaturas baixas seguem como o principal destaque desta quarta-feira, com grande parte do estado amanhecendo perto dos 10 graus, fazendo um pouco mais de frio na metade sul do estado, mais especificamente na região sudeste e dos Campos Gerais. Por lá, o potencial para geada é maior, variando de fraca a moderada em alguns pontos. Nas demais regiões, é baixa a probabilidade, devido ao enfraquecimento da massa de ar frio que circula desde segunda-feira no estado. Ao longo da tarde, os termômetros atingem a casa dos 20 graus em todo o Paraná. Mesmo com o frio ainda presente, percebe-se um leve aumento da temperatura em relação aos últimos dias. Na capital, Curitiba, a mínima é de 6 graus e ao longo do dia pode chegar até 21, sem qualquer chance de chuva e céu limpo. O tempo permanece estável até sexta-feira, quando há previsões de pancadas isoladas de chuva, principalmente na região noroeste do estado. No entanto, a chuva mais significativa deverá acontecer apenas a partir de domingo, que é justamente quando há uma maior instabilidade e intensidade do volume de água, com mínimas circulando entre 10 e 17 graus e máximas entre 16 e 22 graus. Volto no estúdio. Obrigada pelas informações, Mariana.
Continuando a falar sobre o tempo, o frio já começa a mudar a rotina dos curitibanos. Com as temperaturas baixas e a presença de umidade, a sensação térmica de frio fica ainda mais intensa, principalmente no começo das manhãs, e a combinação entre umidade e frio também provoca nevoeiros em alguns pontos da cidade, o que exige a atenção redobrada dos motoristas. Por causa da baixa visibilidade. Para enfrentar esse tempo, a dica é sair de casa bem agasalhado e aproveitar as feiras da capital. O Pinhão e o Quentão já começaram a aparecer, reforçando o clima típico da estação. Curitiba tem agora uma nova feira gastronômica. A Feira das Nações foi inaugurada no finzinho de março e chegou para movimentar a economia local e trazer novo sabor à rotina dos moradores. As feiras são tradicionais na cidade de Curitiba e atraem centenas de pessoas, tanto moradores quanto turistas. Hoje estamos aqui na Feira das Nações, que ocorre na rua Padre Anchieta, toda terça-feira, das 5 horas até as 8. A feira foi inaugurada dia 31 de março e ela reúne uma grande cultura gastronômica de vários países. A Feira das Nações, por exemplo, conta com a gastronomia de diversos países, como árabe, italiano, polonês, mexicano, coreano, francês e argentino. Além de gerar empregos diretos, as feiras também estimulam o consumo de produtos locais e acessíveis, impactando toda a cadeia econômica. As feiras funcionam como socioprodutivos locais, ou seja, pequenos negócios organizados coletivamente. Elas aumentam a renda de trabalhadores informais e microempreendedores, sendo uma porta de entrada para o mercado. No entanto, há um limite: apenas 25% dos feirantes têm a feira como renda principal. A feira é sua principal fonte de renda hoje? Sim. Em um dia como esse, o movimento compensa financeiramente? Hoje está um pouquinho mais fraco, mas mesmo assim compensa, porque os clientes, mesmo um dia mais fraco, eles procuram a gente. Então, mesmo assim, acaba compensando. Para você, a feira sustenta ou ela é só complemento de renda? Ela é um complemento de renda. Eu complemento a minha renda com a feira. Em um dia como esse, o movimento compensa financeiramente? Compensa, depende do dia, né, da quarta-feira, mas compensa. Na análise da economista Ludmila Kulpi, as feiras gastronômicas movimentam a economia local em diferentes setores. O feirante não trabalha sozinho, tá? Ele vai ter ali fornecedores, então alguém que vai vender para ele os ingredientes, ali o pão, o queijo, né, o salame, por exemplo. E aí ele vai precisar mobilizar outros atores, né? Ou também o transporte. Então ele acaba tendo o que a gente chama na economia de efeito multiplicador sobre a renda. Então, além dele se beneficiar, porque ele aumenta o faturamento dele, ele também gera esse efeito multiplicador ao gastar, ao produzir, ao vender ali um sanduíche, por exemplo, uma comida de rua, ele vai mobilizar vários setores da economia. E a seguir, Museu de Arte Contemporânea se torna sala de aula para idosos. Suburbana adia semifinal por conta de chuvas. Esgrima se populariza na capital paranaense. Em breve, aqui no Jornal Comunicário. O MON sediou uma atividade diferente no mês de abril. O espaço se transformou em sala de aula para receber alunos do projeto Unespar Melhor Idade em uma atividade dinâmica. Nos dias 9, 16, 23 e 30 de abril, sempre às quintas-feiras, das 14 até as 16 horas, o Museu de Arte Contemporânea de Curitiba recebe o público 60+, da Universidade Aberta Pessoa Idosa, aqui no MON, em parceria com a Unespar. As atividades realizadas em cada dia buscam aproximar a terceira idade do acervo contemporâneo, promovendo o bem-estar e a fruição artística por meio do diálogo e convivência do museu. Muna, uma das frequentadoras do evento, disse que ingressou na UNAP com auxílio do seu professor Eloy. Já sua colega Valquíria entrou por influência da sua filha. Um espaço muito agradável, né? E a gente já se conhece da Unespar. E pra gente é um prazer estar aqui na companhia uma das outras. E é maravilhoso pra gente fazer coisas e conversar assuntos de arte, sobre arte, né? O Museu Oscar Niemeyer recebe frequentemente diversas atividades e oficinas voltadas a quaisquer públicos, e elas sempre são divulgadas em seu site oficial e suas redes sociais. A gente sempre tenta estar
nos aproximando das universidades, né? Então, como Museu de Arte Contemporânea, a gente se aproxima do pensamento científico. No caso do grupo da 60 Mais da Unespar, uma conversa informal da nossa diretora Juliana Fugante com um professor que fez o restauro de uma obra, a qual foi aumentando as nossas ideias, né? O programa do MAC 60 Mais já existia, a UNAP também já existia, então a gente só uniu uma a outra. É muito importante para poder desenvolver as habilidades, trazer os repertórios deles para as atividades, também para a socialização deles, né, no espaço artístico, no espaço museal e como atividade laborativa também. O melhor presente que a gente pode receber, não é? De estar nesse projeto aqui no MAC. Em comunicado na última sexta-feira, dia 8 de maio, a Federação Paranaense de Futebol adiou a rodada das semifinais da Copa Suburbana de Curitiba, por conta das fortes chuvas que aconteceram no final de semana. Segundo o presidente Hélio Cury Filho, a decisão foi tomada baseada na preservação da qualidade das partidas e dos gramados. Os confrontos foram remarcados para o próximo sábado, dia 16. Você acompanha tudo sobre a Suburbana no nosso portal Comunicare. E agora Leonardo Iannuzzi traz os destaques dos esportes. Bom dia, Helena. Bom dia, Cereza. O Giro de Esportes Comunicare está no ar, trazendo tudo o que aconteceu de mais importante no mundo dos esportes desta última semana. No sábado, o Coritiba recebeu o Internacional em casa, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. A equipe alviverde passou na frente do placar 2 vezes, mas acabou tomando um empate na última bola. Félix Torres marcou e garantiu 1 ponto para o Colorado. O Coxa volta a campo nesta quarta contra a equipe do Santos, em partida válida pela 5ª rodada da Copa do Brasil. No jogo da ida, a partida terminou em 0-0. O técnico Fernando Seabra não contará com o zagueiro Maicon, por causa de uma lesão muscular na coxa. Além dele, o atacante Breno Lopes segue como dúvida, por conta de uma infecção respiratória. Na defesa, Thiago Kozer, que cumpriu suspensão no Brasileirão, deve retornar ao time titular ao lado de Jaci. Já no ataque, caso Breno Lopes não tenha condições de jogo, a tendência é a manutenção do uruguaio Joaquim Lavega entre os titulares. O alviverde busca retornar às oitavas de final após uma década de tabu. O jogo rola no Couto Pereira, 7h30. O Furacão também tenta se recuperar na Copa do Brasil. No último domingo, o rubro-negro foi derrotado no São Januário. Após jogada trabalhada, Thiago Mendes invadiu a área e finalizou com força para marcar o gol da vitória. Na Copa do Brasil, no jogo da ida, as equipes ficaram no empate em 0-0. Odair Helmond deve contar com o retorno de Kevin Viveiros, Benavides e Esquivel, que não atuaram no Brasileirão. Porém, Luiz Gustavo e Teran são dúvidas para quinta-feira. O confronto será às 7h no Antônio Ascioli, em Goiânia. Na NBA, a reta final dos playoffs está afunilando. No lado leste, o New York Knicks está à espera do seu adversário da final de conferência após uma varrida contra os 76ers. A equipe de Nova York espera Pistons e Cavaliers definirem outro finalista. Já na Conferência Oeste, o atual campeão Oklahoma City Thunder varreu o Lakers de LeBron James. O OKC está na espera do confronto entre San Antonio Spurs e Minnesota Timberwolves. Ambas as séries estão empatadas em 2-2 e serão definidas até o próximo domingo. No domingo, o Cruzeiro se consagrou campeão pela 10ª vez da Superliga Brasileira de Voleibol Masculina. Na final, o Cabuloso bateu o Vôlei Renata por 3-0. A partida teve um certo clima de revanche, já que o Vôlei Renata venceu o Cruzeiro em 2 finais deste ano e ficou com os títulos da Copa do Brasil e do Sul-Americano. A equipe de Campinas foi completamente superada por 25-14, 27-25 e 25-21 no último set. E no último clássico da temporada, o Barcelona novamente superou o Real Madrid, em casa diante da sua própria torcida. Rashford de falta e Ferran Torres marcaram para os blaugranas, que garantiram o título adiantado na 35ª rodada. Os comandados de Hans Flick conquistaram o 29º título dos catalães. E é isso, um grande abraço, voltamos com vocês. Curitiba recebeu o primeiro torneio misto paralímpico e olímpico de esgrima, o que mostrou que o esporte ainda está se tornando cada vez mais popular. A esgrima vem ganhando cada vez mais espaço em Curitiba, tanto na modalidade olímpica quanto na paralímpica. Entre os dias 10 e 12 de abril, a cidade recebeu o torneio misto paralímpico e olímpico de esgrima, realizado no ginásio do Centro de Esportes e Lazer Dirceu Greiser. O evento já é considerado um marco na modalidade do país.
Tivemos a oportunidade de conversar com a atleta de para-esgrima Gabriela Barcelos, que participou do torneio. Gabriela ficou paraplégica em 2017 e, através de grupos de apoio, se encontrou na esgrima. Eu comecei na esgrima em maio de 2022, através de uma profissional que tinha me atendido na reabilitação, que ela era terapeuta ocupacional, que ela tinha atendido um dos atletas aqui, que é o Clodoaldo. Aí ela sabia que eu gostava de esportes e me indicou vir pra cá, pra esgrima, pra conhecer melhor. Mas eu já tinha tentado outros esportes. Eu tentei natação, também fui atrás de canoagem e também o rugby em cadeira de rodas. Eu participei em competições nacionais, tanto a primeira Copa Brasil, segunda Copa Brasil, também Campeonato Brasileiro e também em 2022 eu participei do Regional das Américas, né, que é uma competição internacional que é com países, né, de toda a América. A minha próxima meta é conseguir ficar pelo menos até o 6º lugar no ranking do Florete para poder participar do Regional das Américas que vai ter no final do ano lá em São Paulo. Do início, os atletas que já estavam aqui há um tempo foi mostrando os caminhos que a gente poderia ter, receber um incentivo principalmente da prefeitura, né, através da SMELG, da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, e também através do Bolsa Atleta pelo governo federal. Eu sei também que tem do governo estadual, através do Pro Esporte e também do Geração Olímpica Paralímpica, né? As vagas estão abertas para várias idades nas regionais do SIC, Cajuru e Portão. Você pode se inscrever nesta e em outras 90 atividades gratuitamente pelo site Curitiba em Movimento, conferindo as disponibilidades e localidades. Com mais acesso e visibilidade, a expectativa é que a esgrima continue crescendo e descobrindo novos talentos. O Jornal Comunicare vai ficando por aqui, mas você pode acompanhar mais notícias produzidas por estudantes de jornalismo da PUC Paraná em nosso portal ou nas redes sociais. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui e até a próxima. Tenha um bom dia!